No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma mini torta de maracujá deliciosa com uma massa profissional, super versátil, muito fácil de fazer e é mais uma opção aí para o seu fácil e venda para você ganhar dinheiro trabalhando na sua casa. Então fica comigo até o final do vídeo, que lá no final do vídeo eu vou te falar sobre validade, sobre sugestão de preço de venda, sobre conservação também dessa torta, que são informações importantes se você vai fazer para vender. Então vamos começar fazendo a massa da nossa torta. Na minha tigela eu vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo e aqui eu tô usando a xícara de 200 ml. Vou colocar uma pitadinha de sal e vou colocar meia xícara de açúcar. Aí a gente dá uma mexidinha para incorporar aqui tudo. E agora a gente coloca a nossa manteiga sem sal. Pode ser manteiga, pode ser margarina, mas tem que estar gelada essa manteiga. E aí agora a gente vai misturar essa manteiga na farinha de trigo. Só que você não vai sovar essa massa, você vai ir apertando assim com a ponta dos dedos até formar uma farofinha. E é por isso que a sua manteiga tem que estar geladinha, porque se você faz isso com a manteiga já amolecida, ela não vai formar essa farofinha, ela vai derreter aqui dentro. Formou uma farofinha, a gente abre aqui um pouquinho no meio e a gente acrescenta um ovo aqui dentro. Então agora a gente vai misturar esse ovo nessa farofinha até formar uma massa que desgrude da mão. Tenta não sovar demais essa massa para não desenvolver o glúten dela. A gente quer uma massa bem crocante e bem gostosinha, e para isso a gente não quer desenvolver o glúten dessa massa. Massa pronta, não precisa ficar sovando essa massa. Misturou todos os ingredientes, ela não gruda mais na sua mão, tá pronta. Aqui eu tenho uma forma de 15 centímetros por 10 de altura e é uma forma de fundo removível. Essa forma de fundo removível é muito mais fácil para você desenformar a sua torta depois. Então eu aconselho que você use uma forma desse jeito. Vou pegar um pouco da minha massa e vou posicionando aqui dentro da minha forma. Importante é você não deixar essa massa muito grossa para ela assar muito bem quando ela for no forno. Então tenta deixar ela bem fininha. E aí é só ir posicionando aqui no fundo da sua forma. Like a bird on a tree. Agora que a gente preencheu o fundo da nossa forma, a gente vai subir aqui para a lateral também, para a gente dar um acabamento bem bonito para nossa torta. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Forrei toda a minha forma com a minha massa, deixei bem certinho, bem bonitinho. Agora eu vou vir com um garfo e vou fazer vários furinhos aqui na parte de baixo da minha torta, na base da minha torta e também nas laterais. E por que que a gente faz isso? Para quando a gente for colocar essa torta no forno, ela não estufe a massa da nossa torta. Então é muito importante você fazer todos esses furinhos aqui na base da sua torta. Minha torta tá toda furadinha e agora eu vou pegar essa forma, vou levar para o congelador por
30 minutos, para deixar essa massa bem gelada, e quando a gente levar ela para o forno, ela vai receber um choque térmico, e isso vai fazer com que a gente tenha uma massa de torta bem crocante e bem deliciosa. Aqui ainda sobrou um pouco de massa, e aí o que você pode fazer? Essa quantidade de massa daria para fazer outra forma desse tamanho, e aí você teria 2 tortas para vender, ou você pode enrolar essa massa em um plástico filme e levar para o congelador, que também dá super certo, pode congelar por até 3 meses. Outra coisa que você pode fazer é assar a sua torta e guardar essa torta sem rechear, sem nada, em caixas fechadas, forradas com papel manteiga, bem fechadas, bem vedadas. Elas duram 1 semana. Então, se você tem loja, tem delivery, quer fazer em grande quantidade para vender, você pode fazer dessa forma, que também dá super certo. E agora vamos levar a nossa torta para o congelador para ela ficar bem geladinha por 30 minutos. Para a cobertura da nossa torta, a gente vai fazer uma calda de maracujá deliciosa, bem cremosinha, que fica muito boa. Aqui na minha panela eu vou colocar a polpa do maracujá. Aqui eu estou usando a polpa de 1 maracujá, porque ele veio com bastante polpa, mas você pode usar de 1 a 2 maracujá, depende aí de como vier o seu maracujá. Eu estou usando também aqui meia xícara de açúcar e 100 ml de água. E agora é só levar isso daqui para o fogo, deixar ferver, deixar dar uma engrossadinha e depois esperar esfriar para colocar em cima da nossa torta. Agora a gente vai fazer o recheio da nossa torta, que ele não poderia ser mais fácil de fazer. Super rápido, super fácil de fazer, não vai ao fogo, tá bom? Então você pode fazer várias tortas aí desse tamanho pequenininho para vender, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso na sua casa. Aqui na minha tigela eu vou colocar uma lata de leite condensado, vou colocar uma caixa de creme de leite e vou colocar uma colher de sopa de pó para sobremesa no sabor maracujá. Esse pó para sobremesa você acha em qualquer loja de festa, qualquer loja de confeitaria, é muito fácil de achar. Já vou adiantar as perguntas nos comentários, que vão perguntar se pode usar gelatina. Até pode, mas eu prefiro o pó para sobremesa. Ele vai conseguir fazer uma reação química no leite condensado, vai ficar bem grossinho essa mistura, bem cremosa, fica muito gostoso, sem precisar ir no fogo, no liquidificador, nem nada. A gente só vai pegar um fouet e fazer isso aqui, misturar muito bem, e vocês vão ver como vai ficar bem grossinho e bem cremoso, bem consistente. E olha que legal, ó, virou um cremezinho bem consistente, bem cremoso. Depois quando a gente levar a nossa torta para a geladeira, ele vai ficar ainda mais consistente. O sabor do maracujá também é bem característico, porque esse pó para sobremesa, ele é bem bacana, ele tem um sabor muito gostoso. Então eu super recomendo que vocês usem o pó para sobremesa ao invés de usar a gelatina, tá bom? Bom, minha torta tá bem geladinha, acabei de tirar do congelador e ela tá pronta para ir para o forno. Então só assim você já pode levar a sua torta para o forno, mas eu quero te dar uma dica para deixar a sua torta ainda mais bonita e com mais qualidade. Você vai pegar um pedaço de papel alumínio, ou pode ser também um pedaço de papel manteiga. A gente vai colocar aqui no fundo da nossa torta. Feito isso, a gente vai colocar alguma coisa aqui em cima para fazer um peso. E para que a gente faz isso? Para não deixar a torta estufar quando ela for no forno. Como a gente coloca o recheio só depois que ela tá assada, a gente precisa colocar um pesozinho aqui em cima para não ter nenhum problema aqui, não ficar estufado, não ficar feio. Aqui eu vou colocar canjica, mas poderia ser arroz, poderia ser feijão, poderia ser o que vocês quisessem. Lembrando que quando você faz esse procedimento e leva para o forno um grão, depois você não pode reutilizar. Então qual é a minha dica? Separa um potinho assim, que nem esse daqui, de bolo no pote, e aí você coloca esse grãozinho aqui dentro e deixa ele para usar só para isso. Todas as vezes que você for fazer torta, você pode usar esse mesmo grão, só não pode reutilizar para fazer algum alimento.
Então coloquei o meu peso aqui dentro, eu vou levar minha torta ao forno por aproximadamente de 10 a 15 minutinhos, forno a 180 graus, que já está pré-aquecido e está bem quentinho, porque a nossa forma estava no congelador e a gente quer dar um choque térmico nessa torta, então tem que estar bem quente o seu forno. E aí eu mostro para vocês já já como é que ficou. Nossa torta ficou pronta, olha que linda que ela fica. Como a gente fez na forma de fundo falso, não tem dificuldade nenhuma para desenformar, é só empurrar o fundo. Para a gente tirar essa parte aqui do fundo, é só vir com uma faquinha que a gente consegue tirar tranquilamente. Agora eu vou vir com o recheio. E aqui por cima a gente coloca a nossa calda, que ela já tá completamente fria. E olha que coisa mais graça, mais lindinha que fica a nossa torta. Viu como é fácil de fazer essa torta? E com certeza, se você fizer, tirar uma foto bem bonita, postar nas suas redes sociais, você vai receber vários pedidos. Porque essa torta é muito deliciosa, dá uma foto muito bonita, então não perde tempo, testa aí a receita e já coloca no seu cardápio. Essa torta tem a validade de 5 dias, sempre dentro da geladeira. E a sugestão de preço de venda nesse tamanho que eu mostrei para vocês é de R$12 a unidade. É o preço que eu venderia baseado nos cálculos que eu fiz, mas lembrando que é muito importante também você fazer os seus cálculos com os preços dos ingredientes que você pagou. E você pode vender essa torta na mesma embalagem que você usa também para os bolos caseiros. A embalagem G32M, ela cabe perfeitamente essa torta, vai ficar no tamanho ideal para você mandar para o seu cliente. E agora vamos lá cortar uma fatia dessa delícia, provar e ver como é que fica por dentro.